ouvintes, a mais um episódio do podcast Mais Mulher. Esse podcast feito especialmente para nós mulheres. E hoje falaremos sobre um tema muito importante para nós mulheres, que todas já vivenciamos em algum momento: como vencer os medos e as inseguranças. Para falar sobre esse tema tão relevante, eu convidei ela, terapeuta, massoterapeuta integrativa, massoterapeuta sistêmica, criadora do método Massoterapia Sistêmica, Gabriela Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Muito obrigada, Vanessa. Gabriela, conta um pouco pra gente, para os nossos ouvintes, sobre a sua trajetória, o que te trouxe até a terapia, o que te estimulou a se tornar massoterapeuta sistêmica. Bom, eu cheguei nas terapias devido a vários processos emocionais intensos que eu estava tendo. E eu já não estava mais satisfeita com a minha carreira de professora. Então eu estava num momento assim que eu estava dando aula e eu já estava falando sobre coisas da vida com os meus alunos. Foi quando eu tive um clique assim, nossa, eu acho que eu estou na profissão errada. Acho que eu quero trabalhar com pessoas e com processos emocionais. Então foi através desse despertar dentro da carreira como professora que eu me percebi indo para as terapias logo em sala de aula. Então, eu comecei fazendo um curso de sanação com rosas, onde eu fui trabalhar a minha relação com a minha mãe, com meu pai. E aí foi tudo se harmonizando para que eu chegasse no momento onde eu estou hoje, que é trabalhando com a massoterapia sistêmica. Uau, que incrível! Então você percebeu que você estava já querendo trabalhar de forma terapêutica com seus alunos, que você já estava explicando coisas da vida, sim, tentando auxiliar eles no bem-estar deles, enfim, falando sobre a vida com eles, e aí você falou, então é sobre isso que eu quero falar com as pessoas. Exatamente isso. Então, os meus alunos falavam muito sobre os processos da vida, sobre os problemas que eles estavam enfrentando, e eu era essa pessoa que aconselhava. Então, foi aí que eu despertei, nossa, eu acho que eu posso ir por esse caminho. Que maravilhoso. Então, você já estava trabalhando como terapeuta dentro da profissão, né, de professora. Sim, hoje eu posso falar isso, né? Porque agora que você trabalha, você tem essa experiência, né? O quanto é importante essa escuta, o quanto é importante o acolhimento, né? E aí me conta o seguinte, dentro das terapias você falou que começou com a sanação, aí você fez reiki, fez ventosoterapia, e aí você chegou na massoterapia sistêmica, né, que une a massoterapia e a linguagem sistêmica. Me conta por que você se apaixonou por esse método e criou esse método, né? Uniu essas duas ferramentas e uniu elas nesse método e agora já está formando pessoas nesse método. O que te fez apaixonar por essa metodologia? Bom, desde o início que eu comecei a atender com terapia corporal, né, porque eu comecei com a ventosa, com a acupuntura, eu vi que trabalhar só com o corpo não fazia sentido. Então, desde o meu primeiro paciente, eu já recebia ele querendo saber mais sobre as vivências, sobre a história deles, sobre o sistema familiar, sobre o que trouxeram ele até o meu consultório. Então, eu já associava também a psique no meio do atendimento de terapia corporal. Até que chega um ponto onde eu faço o curso de massoterapia e onde eu me emociono ao receber uma massagem e entendo ali, cai uma chave do poder do toque. Porque eu fui uma pessoa que sofria algumas coisas no meu corpo e eu percebi que o toque ele tinha essa capacidade de dissolver os sofrimentos, os registros de dores. Então eu me apaixonei pela massoterapia, só que ainda faltava algo a mais. E eu estava nesse processo de entender sobre o meu sistema familiar. Foi quando a terapia sistêmica chegou na minha vida e, naturalmente, eu acabei unindo as duas coisas. Eu acabei começando a atender as pessoas com a massoterapia e também entrando ali no sistema familiar. Chegou um ponto assim que uma pessoa me perguntou: nossa, Gabriela, eu quero aprender o que você faz. Porque eu tô me curando disso, eu quero entender mais, eu quero poder aplicar esse método. Foi quando eu sentei e sintetizei e criei, né? Eu uni as duas coisas e criei o método de massoterapia sistêmica. Maravilhoso. Agora que a gente conhece mais de você, gostaria que você trouxesse a sua visão sobre esse tema. Por que é importante a gente buscar formas de vencer os nossos medos, as nossas inseguranças? O que são esses medos e essas inseguranças, para começar? Bom, os medos e as inseguranças, eles têm uma origem, uma raiz. Então, os medos, eles surgem normalmente ali na infância, né, com traumas, às vezes desde a gestação, ou então inseguranças surgem ali também devido a crenças limitantes. Então, tem muitas crianças que crescem ouvindo que elas são fracas.
que elas não são capazes de conquistar algo, né? Elas não são estimuladas a você pode ser o que você quiser, você pode sonhar com o que você quiser. Muitas vezes os pais eles fazem esse processo ser muito de acordo com a visão deles, eles começam a cortar as crianças e consequentemente as crianças vão despertando ali uma crença de que elas não são capazes. E aí podem surgir medos e inseguranças. Uma criança que cresce escutando que ela não dá conta de cumprir uma tarefa de casa, que ela não dá conta de tirar um 10 na prova, ela se torna um adulto extremamente seguro, que acha que não vai dar conta de ter um sucesso dentro de um relacionamento amoroso, não vai ter sucesso com as amizades, ou então não vai ter sucesso na carreira profissional, porque tá ali, a origem do trauma, né, do medo, tá ali nessas questões que aconteceram na infância. E hoje em dia, pra gente conseguir um adulto, se tornar um adulto confiante de novo, a gente precisa ir atrás dessa raiz. Onde que nasceu esse medo? Aonde que nasceu essa insegurança? E aí a gente investiga isso, a gente pode fazer isso por meio de uma terapia tradicional ou por meio da massoterapia sistêmica também. Maravilhoso. Então você está dizendo que esses medos, né, eles são emoções naturais do ser humano, né, que a nossa mente produz essas reações que são químicas, mas que também são mentais, né? Então a criança desenvolveu essas reações a determinadas situações da vida em que ela teve contato com o sistema familiar, em que ela escutou algumas coisas, ou que ela vivenciou traumas, dores, medos, e tudo isso ficou registrado nela, na mente e no corpo. Então, que essa pessoa, conhecendo as raízes, as causas, a origem, ela tem a possibilidade de ressignificar, tanto em terapias convencionais, quanto em terapias alternativas, como, por exemplo, a massoterapia sistêmica. A massoterapia sistêmica, ela tem como objetivo investigar a raiz das dores físicas ou emocionais. Então, se essa pessoa, né, uma pessoa que está enfrentando muitos medos, chegar no meu consultório, eu vou entender de onde que vem esse medo. Onde que nasceu? Porque se eu descobrir a raiz desse medo, eu consigo ressignificar aquilo. Então vamos pegar, eu tive um exemplo, posso dar um exemplo de uma paciente que ela estava há mais de 20 anos sem se relacionar com ninguém. Sem nem beijar, nem nada. E aí dentro da sessão eu fui investigar o porquê que isso estava acontecendo. E ela me relatou que assim que ela engravidou, ela foi abandonada, né, dentro do relacionamento. O filho dela tinha uma deficiência e o pai abandonou. A partir daquilo, criou-se um trauma. Ela não se envolveu e não entrou dentro de um relacionamento, não foi porque ela não estava querendo, mas porque ela entendeu, através da atitude daquele homem, de que ela não podia mais se entregar e confiar. Surgiu aí nela um medo de se entregar novamente, um medo de entrar dentro da relação, justamente para evitar essa dor da separação, a dor de ser abandonada. Então, a partir do momento que a gente olhou para a origem desse medo, a gente conseguiu ressignificar. Olha, isso aconteceu devido a esse relacionamento. Só que isso não quer dizer que todos os seus relacionamentos vão ser assim. Você pode entrar dentro de um relacionamento amoroso e essa pessoa ela pode ser fiel a você, pode ser sua parceira, né, seu parceiro, pode... enfim, ela não quer dizer que ela vai te abandonar. Né? Nem todas as pessoas vão ter esse comportamento. Maravilhoso. Então, você está trazendo esse caso e aí a gente falando para os nossos ouvintes. Então, se elas estiverem com algum medo, né, elas devem olhar para dentro, buscando ajuda ou fazendo esse trabalho interno, né, de autoinvestigação também, buscar a raiz do medo. Então, eu tô com medo de qualquer situação nova. Eu tô com medo de ir num programa, participar de um podcast, eu tô com medo de fazer uma prova, eu tô com medo de ir conhecer a família do meu namorado, qualquer tipo de medo. Medo de dirigir, que é super comum. Medo de dirigir, medo de falar em público, que é o medo maior. Qualquer medo, você vai perguntar, né? Investigar. Da onde que saiu esse medo? Qual é a raiz desse medo? Qual é a origem? O que aconteceu comigo no passado que fez com que eu estivesse me sentindo assim? Você pode fazer esse trabalho interno quando são medos pontuais, né? Agora, quando você está com trauma, por exemplo, como essa paciente da Gabriela, com 20 anos carregando esse medo, é um medo muito arraigado. Então, é muito importante procurar ajuda quando você não conseguir lidar com essa ressignificação sozinha. Sim, porque tem muitos medos que atrapalham o caminho das pessoas que elas não sabem de onde vem. Elas colocam aquele medo como se ele fosse uma verdade. Então essa paciente, a verdade dela é: eu não quero entrar dentro do relacionamento. Só que não era a verdade, aquilo era o medo falando.
né, a partir dela. Então, quando a gente olhou pra isso e viu que era um medo e não ela, nossa, eu posso me envolver de novo com outra pessoa. Nossa, eu quero sim me envolver com alguém. Eu quero sim passar o restante da minha vida com outra pessoa. Então, ela ressignificou isso. Incrível. Então, quando você conversou com ela, quando ela teve essa escuta, ela teve clareza de que, na verdade, não é que ela não queria aquele objeto, né, de sucesso, de realização, que no caso dela era relação, é que ela estava com medo daquilo. Então, inicialmente, ela ainda tinha esse pensamento de achar que ela não queria aquilo por conta do medo. Isso. Nesse caso, o medo estava maior que ela. E como que faz, então, para as mulheres que estão sentindo como essa paciente, que estão com medo maior que elas? Como que elas poderiam começar a lidar com esse medo agora, nesse momento em que elas vão estar assistindo? Quais seriam passos práticos que você poderia orientá-las? O primeiro passo é identificar quais medos você tem. E normalmente quando acontece esse caso onde o medo está maior do que as suas próprias vontades, como que você vai identificar ele? Você vai olhar para as situações que você está evitando. Então, se você está evitando dirigir porque você acabou de tirar a carteira, provavelmente você está com medo de dirigir. Então, para vencer esse medo, você tem que enfrentar, né? A gente chama isso de processo de enfrentamento. Você vai enfrentar esse medo de dirigir se colocando ali nessa situação, nessa ação. Então, você vai começar a pegar o carro ali para ir no mercado, você vai começar a pegar o carro e ir em pequenas distâncias, assim você vai enfrentando esse medo. Então, o primeiro passo é identificar quais são as situações que você está evitando. Viu quais são as situações que você está evitando? Começa a dialogar com esse medo, né? Porque, beleza, eu vi que eu tô evitando relacionamento. Você se questiona, será que é o medo que tá me fazendo fazer isso? Se for o medo, o que tá por trás desse medo? Aonde que ele surgiu? Foi um trauma tal. Você pode fazer essa investigação, né? E também procurar uma ajuda terapêutica. Sim, maravilhoso. Então, os passos que a Gabriela falou aqui: identificar o medo, observar as coisas que você tá evitando, né? E investigou, anota esses medos. Anotou os medos, faz esse processo de enfrentamento com medos menores, por exemplo, que aí vai ser mais possível para você fazer sozinha, sem ajuda terapêutica. Então, o menor medo é medo de barata. Então, começa a ver um vídeo de barata na internet, né? Faço enfrentamentos pequenos, né? Exatamente. Aí eu vou e me relaciono olho lá na loja de brinquedo, uma barata de plástico, vai fazendo enfrentamentos, imagina uma barata e você podendo se sentir mais tranquila, e aí você vai começando com esse enfrentamento de medos menores, se sentindo mais capaz de enfrentar o medo, sentindo que você é maior que o medo. Isso vai te dando uma sensação de que na psicologia se chama autoeficácia. Eu sou capaz de superar, eu confio em mim para. Então, se você for enfrentando, como a Gabriela disse, você vai se sentindo mais corajosa, porque o medo, né, como dizem, a coragem não é não ter medo. A coragem é você superar o medo, você ir adiante e não deixar o medo te paralisar. Então, ser corajosa é observar que o medo existe, né, em todas as pessoas e conseguir encará-lo de frente, ressignificá-lo, analisá-lo, porque assim você vai se sentindo mais forte, mais capaz, mais empoderada de si mesma e do seu potencial. Então, Gabriela, eu gostaria que você trouxesse para elas quais são os benefícios disso, de encarar, de passar pelo processo de enfrentamento, de ressignificar os medos, de buscar ajuda terapêutica para curar os próprios medos. O que elas podem ter de transformação a partir dessa coragem de vencer os medos? A primeira coisa, você cresce muito como ser humano quando você enfrenta os seus medos. Então, como a Vanessa falou, você ativa a sua capacidade de enfrentamento e, consequentemente, aumenta a sua confiança. Se eu me torno mais confiante, eu tenho certeza do sucesso. Eu tenho certeza que eu vou ter sucesso ao gravar um podcast, eu tenho certeza que eu vou ter sucesso se eu entrar dentro de um relacionamento, porque eu estou trabalhando o enfrentamento desses medos. Quando a gente fica evitando as situações, né, quando a gente evita enfrentar situações, a gente diminui o nosso potencial. Porque quando eu evito aquela situação que me dá medo, consequentemente, eu tô ali falando pra mim, eu não sou capaz de enfrentar, isso é maior do que eu. E aí a minha autoestima vai diminuindo, a minha autoconfiança vai diminuindo. Então, enfrentar os medos é muito importante para você se empoderar, potencializar o poder, o valor que existe dentro de você. E uma coisa que eu gostaria de dizer, né, tem muita gente que acha que o medo é só de coisas ruins.
Ah, eu tenho medo de fracassar. Ai, não, mas a gente tem medo também de ter sucesso. Nós temos medo de ser feliz muitas vezes. Existe uma síndrome, né, que é a síndrome da impostora. Você já deve ter ouvido falar, né? Ela é presente na maior parte das mulheres, inclusive isso é mais frequente nas mulheres negras, que elas têm essa visão de que elas não vão conseguir dar conta de ter êxito em alguma atividade. Então, quando elas estão prestes a dar um mega passo, sei lá, ter um salto na carreira, elas se sabotam. Elas entram nessa síndrome da impostora e começam a falar: eu não consigo, eu não vou dar conta de ir até o final. E isso acontece por quê? Porque nós mulheres, é muito recente isso, de ter representatividade, de você ter uma pessoa ali, que é uma terapeuta bem-sucedida, por exemplo, ou uma pessoa que venceu na vida e que está ali te representando, e que é uma figura pública. Isso é muito recente. Na história das mulheres negras, isso é mais recente ainda. Então, se eu for procurar, Gabriela, uma mulher, uma terapeuta negra que teve sucesso, uma mulher que venceu, que é bem sucedida, que é milionária, se eu for procurar, né, dentro do ramo das terapias, eu não sei de qual. Então, essa falta de representatividade faz as mulheres serem mais suscetíveis à síndrome da impostora, que nada mais é que uma autossabotagem do seu próprio sucesso. Que profundo, Gabriela. Então você está me falando que a síndrome da impostora, que tem, né, muito a ver com esses medos e muito a ver com essas inseguranças, né? Porque a mulher que está na síndrome da impostora, ela está se sentindo dessa forma, com medo, insegura, não está acreditando em si mesma, no próprio potencial, no próprio merecimento. Tudo isso tem por trás essa falta de representatividade, então. Essa falta de inclusão e do sistema ter dado essa abertura para que isso fosse possível para outras mulheres e assim ficasse mais fácil para as próximas. Então, por exemplo, se tivesse várias mulheres, né, pretas com sucesso, ficaria mais fácil porque as outras mulheres iam se inspirar, pensar: é possível pra mim também, olha, isso existe, tá disponível. Então você acredita que a representatividade é importante para amenizar também esses medos, essas inseguranças e essa síndrome? Claro, porque a gente se espelha umas nas outras. Então, se eu vejo que tem uma terapeuta, né, que é semelhante a mim, tanto fisicamente, mas também acredita, sei lá, na mesma linha terapêutica que eu, isso me faz crer que pra mim também é possível. Da mesma forma como eu te vejo aqui, eu te vejo apresentando um podcast, tendo eficácia, tendo êxito. Isso tá mostrando pra mim e pras outras mulheres que é possível, a gente consegue se comunicar. A gente consegue representar e falar daquilo que a gente trabalha, por exemplo. Então a gente precisa se inspirar, precisa de exemplos. Legal, então busquem exemplos, né? Busquem pessoas que te inspiram, mulheres que te inspiram naquilo que você gostaria de fazer. E tem uma forma da PNL que é dizer pra você mesma que é possível pra você também quando você vê algo que você gostaria e que já existe, né, na vida de uma outra pessoa. Então a pessoa tá vivendo uma relação saudável. Isso é possível pra ela, é possível pra mim. Porque ela também tem uma mente humana, ela também tem um sistema nervoso. Então, se foi possível pra ela conquistar, ela percorreu um caminho pra isso e ela conseguiu, você também pode. Então, procure exemplos daqueles sucessos que você busca, para ver que aquelas pessoas tiveram medo, porque o medo, ele surge para todas nós. Então, a Gabriela trouxe o exemplo de, estou aqui apresentando um podcast. Eu senti medo para apresentar, eu sinto medo para apresentar, porque eu estou me desenvolvendo, me sentindo cada vez mais capaz, mais forte, mais segura para isso. A Gabriela, quando foi fazer a sua primeira formação, Gabriela, conta. Eu dei a minha primeira formação esse final de semana. E iniciou no sábado. Na sexta, um dia anterior, eu tava assim, eu entrei nessa síndrome da impostora que eu tô falando pra vocês. Eu comecei a falar: nossa, eu não sei por que eu inventei isso, eu não vou conseguir. Dei o primeiro dia, eu finalizei o dia muito satisfeita. Eu finalizei o dia muito assim, confiante, com orgulho de mim mesma, porque eu consegui vencer. Um dia atrás eu tava querendo desistir, eu fui lá, enfrentei, e no final do dia eu falei: nossa, valeu a pena ter acreditado em mim. E aproveitar que a Vanessa tá trazendo essas questões, né, de como que a gente enfrenta, como que a gente se inspira, né, nas outras pessoas. Uma forma de você vencer os seus medos e tirar essa crença de que você é fraca, que você não consegue, é você começar a se olhar no espelho, por exemplo.
Se olhe no espelho e comece a falar para si mesma quais são os seus valores, quais são os seus potenciais, no que você é boa, você precisa saber. Da mesma forma que é importante você identificar quais são os seus medos, você precisa saber o que você faz de bom. Quais são as suas qualidades, o que as pessoas mais falam e te elogiam. E fale isso olhando no fundo dos seus olhos e acreditando, botando fé em si mesma. Porque se você não acredita em si, quem é que vai acreditar? Isso é algo que me falaram uma vez e eu internalizei no meu coração. Se eu não acreditar no valor que tem o meu trabalho, se eu não acreditar nas minhas qualidades, quem mais vai acreditar? Primeiramente, eu preciso acreditar. Então, acreditem em vocês. Maravilhoso. Eu já ia pedir para ela deixar um conselho, né, final, que se você quiser reiterar ou, né, trazer mais um conselho além desse, mas esse já foi um conselho maravilhoso, né, de buscar acreditar em você. Busque ferramentas, busque formas, se dedique a isso todos os dias, que seja, né, com as afirmações positivas da Gabriela, que seja com ajuda terapêutica, que seja olhando exemplos de outras mulheres que conseguiram e afirmando para você que isso é possível também. Busque formas de acreditar em si, porque você merece acreditar em você, porque isso vai transformar a sua vida, como a Gabriela disse. Então é isso. Se você tiver mais um conselho para deixar para os nossos ouvintes, você é capaz de enfrentar qualquer obstáculo que aparecer no seu caminho, pois você é mais forte do que esse obstáculo. Essa é a frase que eu queria deixar aí pra gente terminar. Se precisarem de qualquer coisa, eu me coloco à disposição. E muito obrigada pelo convite. Gabriela, onde as pessoas podem te encontrar? Quais são as suas redes sociais e como elas podem te encontrar para continuar acompanhando o seu trabalho e conhecer mais sobre a massoterapia sistêmica? Instagram, né? Gabriela F. Terapeuta. Me sigam lá. Lá eu falo bem abertamente assim, sobre esse trabalho da massoterapia sistêmica. E qualquer coisa é só me chamar lá no direct também. Eu vou estar à disposição para ajudá-las. Maravilhosa, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria e uma honra ter você aqui, saber mais da sua história, ouvir todos esses conselhos maravilhosos. Muito obrigada. Obrigada. E você, mulher maravilhosa, incrível, que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela escuta. Eu desejo que você continue nos assistindo e acompanhando os próximos episódios do podcast Mais Mulher. E até o próximo episódio.